Pois bem, irmãos, o texto no qual nós vamos meditar hoje, no qual eu já peço que você abra a Bíblia lá, é o Salmo de número 133. Salmo de número 133. Eu aproveito para dar as boas-vindas a todos os amigos aqui presentes, a todos os irmãos. Vamos falar sobre irmãos hoje, sobre fraternidade, sobre amor. Louvado seja Deus. Também aqueles que não puderam estar aqui presencialmente, mas estão nos acompanhando por meio das redes sociais. Que Deus abençoe a vida de todos. Salmo de número 133. Aqui na minha Bíblia o título é A Excelência da União Fraternal. Cântico de romagem de Davi. Vamos ler juntos? Cântico de romagem de Davi, verso 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Verso 3. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Vamos orar, Senhor. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui reunidos, vivendo, Senhor, em união, buscando a união, Pai, ensinada na Tua Palavra, a qual nós sabemos que muitas vezes não é fácil de ser alcançada, mas como esse texto nos ensina, é preciosa, Pai, deve ser valorizada por cada um de nós. Obrigado por este momento, por este culto, no qual nós tivemos o privilégio de adorar ao Senhor, por meio de cânticos, por meio de orações. E agora, Senhor, nós queremos continuar fazendo isso, por meio da Tua Palavra, sendo aberta, sendo lida, sendo explicada e sendo aplicada aos nossos corações. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a ouvir a Tua Palavra, a entender a Tua Palavra, e decidirmos colocá-la em prática nas nossas vidas, pois somos necessitados, Pai, de tudo aquilo que vem da boca do Senhor. É através do que vem da Tua boca, Pai, que nós vivemos, que nós sobrevivemos nesta terra. Então abençoa cada um de nós, é o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu peço uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Glória a Deus. Olha, Pai! Esse foi o grito que eu ouvi dos gêmeos hoje pela manhã, durante o culto que foi realizado. Eles estavam bem em frente aonde eu e a Suiane normalmente sentamos. E em determinado momento, nós só ouvimos a voz dos dois dizendo: Olha, Pai! E o que foi que deixou os gêmeos tão admirados? E para onde eles queriam que eu olhasse? Eles queriam que eu olhasse para 4 formiguinhas que estavam ali no chão, juntas, conseguindo carregar um farelo de pão. Eles viram isso e eles ficaram admirados com as formigas se movendo, unidas, carregando um farelo de pão. E tão admirados eles ficaram que eles queriam que todos olhassem para aquilo. Eles queriam que eu percebesse aquilo que estava acontecendo. Aqui no Salmo de número 133, Davi também pede que nós olhemos. Isso porque a primeira palavra do Salmo 133, a palavra ó, ela significa literalmente, olha. Ela significa literalmente, olhem. Davi queria que eu e você olhássemos. Só que Davi não queria que nós olhássemos apenas para a união de algumas formiguinhas.
Davi queria que nós olhássemos para uma união que é muito mais importante do que a união de formigas. Sabe que união é essa? Davi queria que nós olhássemos para a união dos irmãos. E o que é que Davi tem a dizer, pastor, sobre a união dos irmãos? Davi vai dizer muitas coisas importantes aqui. Porém, antes de começarmos a entender o que Davi diz sobre isso, eu queria que você notasse que esse salmo, como o próprio título já diz, ele é, obrigado Aristela, ele é um cântico de romagem. Nós encontramos isso logo no início, ao lado de quem o escreveu, de Davi. Aqui diz que ele é um cântico de romagem. Pastor, e o que é um cântico de romagem? Os cânticos de romagem eram os salmos que os viajantes de Israel cantavam quando eles estavam subindo para a cidade de Jerusalém, porque Jerusalém fica sobre um monte. E quando eles estavam saindo das suas casas, indo para Jerusalém durante as festas que Deus ordenou que eles comparecessem, eles subiam, eles iam andando e eles iam cantando os salmos de romagem. Romagem significa para cima. Enquanto eles viajavam, eles cantavam 15 salmos. E esse aqui é o 14º salmo, salmo de romagem. Então agora sim, o que é que Davi tem a dizer sobre a união entre os irmãos? Davi diz, logo no verso 1, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ó, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Viverem unidos aqui significa conviverem, viverem juntos, viverem reunidos. Isso era algo que acontecia de uma forma muito especial quando os israelitas saíam, cada um da sua casa, para irem até Jerusalém, para adorarem ao Senhor juntos. Isso era uma cena linda de se ver. Quando os irmãos saíam, cada um do seu lugar particular, para adorarem ao Senhor juntos, reunidos. Então Davi diz, como é bom e agradável quando isso acontece. Quão bom e quão agradável é quando os irmãos se reúnem, quando os irmãos estão juntos, quando os irmãos estão reunidos, quando os irmãos vivem em união. Mas pastor, Davi não está falando de irmãos aqui, como é que o senhor está falando de israelitas que iam adorar ao Senhor no templo? Irmãos aqui não está falando de irmãos de carne? De fato, a palavra irmãos, ela significa irmãos de carne, como eu sou irmão do Alain, da Lorena, do Portela. Porém, a palavra irmãos aqui também significa aqueles que são irmãos em um país, aqueles que são cidadãos, aqueles que moram juntos, porque era assim que os israelitas deveriam se chamar. Eles não eram irmãos de carne, do mesmo pai, da mesma mãe, mas eles eram irmãos, porque eles eram filhos do mesmo Deus. Então, assim, o israelita deveria tratar outro israelita. Mesmo que eles não fossem irmãos de carne, eles eram irmãos. Eles eram do mesmo país, eles eram da mesma nação. E não é assim que hoje nós chamamos aqueles que se converteram ao mesmo Deus que nós? Como é que nós chamamos? Nós chamamos de irmão, ei meu irmão, nós chamamos de irmã. Inclusive, provavelmente Davi escreveu esse salmo quando o povo de Israel finalmente se unificou, as 12 tribos de Israel se uniram. Eu sei que vocês sabem, mas não custa nada lembrar que Davi reinou por algum tempo apenas sobre uma das tribos de Israel. As tribos estavam divididas, separadas. Apenas uma tribo apoiou Davi, a tribo de Judá. E as outras 11
não queriam saber de Davi, seguiam outro rei. Então o povo estava desunido, o povo estava em guerra, por isso o povo não prosperava, o povo não ganhava as suas batalhas, até entre eles brigavam muito. Mas aí algo aconteceu, irmãos. Deus uniu mais uma vez as 12 tribos de Israel. E agora todos tinham um único rei. Davi não reinava mais só sobre uma tribo. Davi reinava sobre todas as 12 tribos de Israel. Então Davi foi alguém que sabia muito bem o que era os irmãos viverem desunidos. Inclusive os irmãos de carne. Porque Davi teve filhos que não se davam bem. Davi teve filhos que brigaram entre si. Davi teve filhos que, infelizmente, se mataram. Se você ler a história de Davi, você vai ver casos de um irmão, filho de Davi, matando outro filho do rei Davi. Que tristeza para um pai. Davi sabia o que era irmãos de carne viverem desunidos. Davi sabia o que era irmãos de um mesmo país viverem desunidos. Mas esse mesmo Davi também sabia quão bom e quão agradável era quando os irmãos de carne voltavam a se unir. E ele também sabia quão bom e quão agradável era quando os irmãos, quando os israelitas, quando o povo de Deus voltava a ser um só. Por isso mesmo Davi diz: quão bom, e ele repete no original, e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Só quem experimentou a desunião, só quem sabe o quão ruim a desunião pode entender o que Davi está dizendo aqui. Com a emoção com a qual Davi está dizendo, com a alegria com a qual Davi está falando aqui. Viverem unidos os irmãos é bom, e não apenas bom, é agradável, é algo que dá prazer de ver, é algo que dá alegria de ver. Dá prazer para quem? Dá prazer para quem participa da união. Quem vive união sente prazer. Quem vê a união sente prazer. Por isso, depois de dizer o que a união entre os irmãos Davi não para por aí. Ele quer que nós entendamos. Por isso ele faz duas comparações. Ele compara a união entre os irmãos, primeiro, com o óleo da unção, e segundo, com o orvalho do Hermon. Por que Davi compara a união entre os irmãos com essas duas coisas? Vamos procurar entender. Primeiro, verso de número 2. Primeira comparação que Davi faz. Ele diz que viverem unidos os irmãos é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Irmãos, esse óleo precioso aqui é o óleo que foi usado para a consagração de Arão como sumo sacerdote da casa de Deus. Esse óleo não poderia ser um óleo qualquer. Deus disse quais ingredientes deveriam ser usados, como o óleo deveria ser feito. Não era um óleo qualquer que qualquer pessoa fizesse, não. Era um óleo com os ingredientes que Deus mandou fazer. Isso só poderia ser derramado sobre a cabeça do sumo sacerdote e dos outros sacerdotes. É por isso que a Bíblia diz que esse óleo, ele era precioso. Ele não era um óleo qualquer. Glória a Deus. E exatamente assim deve ser a união do povo de Deus. Ela é uma união preciosa. Ela é uma união valorosa. Ela é uma união que tem que ser valorizada. Ela é uma união que tem que ser buscada. Ela é uma união que tem que ser, sabe o quê? Protegida. Nós temos que proteger e não desvalorizar
a união entre os irmãos. Inclusive, eu sinto muito informar que, pouco tempo depois de chamar minha atenção para a união das formigas, sabe o que foi que o Gabriel fez? Ele esmagou as formigas com a chinela dele. Eu levei até um susto. A cena estava tão bonita. De repente, mas sabe, isso na inocência de uma criança, ele não entende ainda. Mas sabe o que muitas vezes nós, adultos, conscientes, estamos fazendo? Estamos pisando na união. Estamos esmagando, desvalorizando a nossa união com os nossos irmãos. Ou a união dos outros, ou a nossa própria união. E com certeza não é isso que Deus quer que nós façamos. Eu creio que nessa noite Ele quer nos ensinar isso. Primeira coisa que Davi diz então sobre o óleo é que ele é precioso. Assim como a união é preciosa, o óleo também é. Mas ele diz mais, no verso 2, no verso que nós lemos, ele diz que o óleo desce. O óleo desce da cabeça para a barba de Arão. Imagina a cena. Um óleo cheiroso, precioso, na sua cabeça. E aí ele desce para a barba. E Davi diz que não apenas para a barba, ele desce para a gola. Talvez a melhor palavra aqui nem seja gola, mas a orla das suas vestes. Era um óleo que era derramado de forma tão abundante, foi derramado de forma tão abundante sobre Arão, que não ficou só na cabeça dele. Desceu pelas partes do seu corpo até o finalzinho da sua veste. E sabe qual é o ponto que eu acho que Davi quer transmitir aqui? É que o óleo, ele não ficou apenas em um lugar. O óleo não tocou apenas em uma parte do corpo de Arão, mas em todo o seu corpo. E assim também é a união no povo de Deus. Ela toca em partes diferentes. Porque nós somos diferentes, porém nós somos tocados pelo mesmo óleo. Nós somos tocados pelo mesmo Espírito, porque óleo na Bíblia muitas vezes é o símbolo do Espírito Santo. Nós somos diferentes. Por que uma barba tem a ver com uma roupa? Nós somos diferentes, porém, assim Deus toca em todos nós. É por isso que a união é comparada a um óleo que não fica apenas em um, apenas em outro, mas toca a todos. Mesmo diferentes, somos tocados todos pela mão de Deus, pelo poder de Deus. Assim também era o povo de Israel. O povo de Israel tinha 12 tribos. Cada tribo tinha o seu sotaque. Cada tribo tinha os seus costumes. Mas as tribos estavam juntas. As tribos estavam unidas, debaixo de um mesmo rei. Partes diferentes, cabeça, barba, gola, orla, mas todos tocados pelo mesmo Espírito, todos tocados pelo mesmo óleo. Assim também a igreja, irmãos. Paulo se refere à igreja como um corpo. E aí a minha irmã Ângela disse alguns anos atrás algo que eu nunca esqueci. Ela disse: olha, nem os dedos da nossa mão são iguais. E é verdade, eu fui ver e é verdade mesmo. Não tinha percebido, mas agora eu notei, irmã. Todos os dedos da nossa mão são diferentes. As nossas digitais são diferentes. Paulo vai dizer que a igreja tem vários membros, mas todos os membros pertencem a um só corpo, o corpo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Ele. Essa é a primeira comparação que Davi faz, mas ele vai adiante. E ele compara agora com o orvalho do Hermon. Por quê? Olha o início do verso 3. A união, ainda falando sobre a união.
é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Para quem não sabe, eu não sabia, o Hermon é o monte mais alto em Israel. E é um monte conhecido pelo orvalho que desce sobre ele. Dizem que o Monte Hermon fica branco de tanta neve. E aí, ali evapora e gera um orvalho. E o Monte Hermon é conhecido por esse orvalho. Mas sabe o que é interessante? É que esse orvalho não fica só sobre o Monte Hermon. O vento leva esse orvalho para outros lugares, até para outros montes, como Davi diz, os montes de Sião. Os montes de Sião ficavam distantes do Monte Hermon. Eles não tinham o mesmo tamanho, não ficavam no mesmo lugar, porém eles eram tocados pelo mesmo orvalho do céu. Mais uma vez, a intenção de Davi aqui, eu creio, é como coisas tão diferentes, como cabeça, cabelo, barba, roupa, como montes diferentes, como partes diferentes, são tocadas, são alcançadas pelas mesmas coisas. Assim também é a união no meio do povo de Deus. Assim também é a união entre cada um de nós. E o que é interessante é que nas duas comparações Davi faz o mesmo movimento, não sei se você percebeu. Mas no verso 2, por exemplo, ele diz: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Aí no 3 ele diz: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. A união vem de onde para onde? É de baixo para cima? Não. A união vem de cima para baixo. Pastor, o que isso significa? Primeiro, eu creio que a união vem de Deus para cada um de nós. Nós somos seres de guerra. O ser humano gosta de briga. Quer ver o povo sair de casa? É só dizer que tem uma briga na esquina. Chove de repórter para dar notícia para os outros. Briga atrai o ser humano. O ser humano gosta de brigar. É por isso que a união tem que vir de cima para baixo. Mas eu creio que isso também significa que a união tem que vir dos líderes para os liderados. Quem é líder precisa ser exemplo para a união das outras pessoas. Aí Davi conclui no final do verso 3. Preste atenção nesse final, que ele é muito importante. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Entendeu por que a união é tão importante? Davi diz que ali onde, pastor? Nos montes de Sião, ou mais provavelmente, onde o povo de Deus está reunido. Onde o povo de Deus se reúne, onde o povo de Deus se une, ali Deus abençoa o seu povo. Ali Deus faz a bênção descer. Ali Deus ordena a bênção e a vida para todo o sempre. Onde há união, a bênção de Deus. Onde há união, a favor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. É ali onde o povo de Deus se reúne. Onde o povo de Deus se une, é ali que Deus decide abençoar o seu povo de uma forma ainda mais especial. Isso não significa que Deus não pode me abençoar sozinho onde eu estou, você sozinho. Não, Ele pode. Mas o que eu creio que a palavra de Deus diz
é que existem bênçãos específicas, existem bênçãos especiais. Quando eu digo não para o meu individualismo, para o meu egoísmo, e eu me uno com os meus irmãos em adoração ao Senhor, eu creio que ali Deus tem algo especial, um orvalho especial para derramar sobre o seu povo. Ali Deus tem um óleo especial para derramar sobre o seu povo. Quando o povo de Deus se une, se reúne em união, isso agrada ao Senhor. Isso foi visto de forma tremenda, como eu disse. O povo de Israel viveu em desunião muitos anos, até o momento em que eles se uniram debaixo do mesmo rei, o rei Davi. Aí não tinha para os inimigos, não. Aí o povo de Israel conquistou, alargou os seus territórios. Em nenhum momento o povo de Israel foi tão abençoado como quando eles estavam unidos debaixo da autoridade do rei Davi. Você quer bênção na sua vida? Você quer que Deus te abençoe ainda mais? Você quer que Deus abençoe a sua família? Quem quer que Deus abençoe a sua família? Você quer que essa igreja seja uma igreja ainda mais abençoada? Você quer que o nosso país seja um país ainda mais abençoado? Está aqui a receita. Onde há união, há a bênção do Senhor. Às vezes as coisas na nossa vida estão travadas e nós não sabemos por quê. Às vezes é um problema que precisa ser resolvido. Às vezes é um perdão que precisa ser concedido ou então pedido. Deus se agrada da união, porém do contrário. O contrário também é verdade. Onde há desunião, há derrota, há fracasso. Davi também viu isso, não apenas no seu reino, mas na sua própria casa. Como eu disse, imagina um pai ver um filho matando o outro. Imagina um pai ver um filho tramando vingança contra outro filho. Mas o próprio Senhor Jesus falou sobre isso. Por exemplo, Mateus capítulo 12, verso 25. Jesus confirma exatamente isso que Davi diz. Mateus 12, 25. Aqui Jesus diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa, vale para as nossas casas também, dividida contra si mesma, não subsistirá. Não tem vitória onde tem divisão. Não tem vitória onde tem desunião. Por isso, baseado nesse salmo, eu queria fazer duas aplicações, que eu creio que são muito necessárias. Primeiro, eu queria fazer uma aplicação sobre congregar. Esses dias eu ouvi alguém dizendo que disse para outro alguém: mas você está ficando um crente domingueiro. O que é o crente domingueiro? É aquele crente que pode vir para outros cultos, mas só vem para o domingo. E é muito bom ver os irmãos no domingo. Mas não seria ainda melhor se nós pudéssemos nos ver mais vezes ainda? Deus não quer apenas que nós sejamos pessoas distantes, estranhas uns aos outros. Davi diz como é bom conviverem os irmãos. Então eu sei que muitas vezes o trabalho impede, a faculdade, os afazeres da vida, mas se esforce. Mesmo que você não possa vir, esteja junto em oração.
Esteja presente quando for possível. Participe. Conviva com os seus irmãos. Eu sei que cada dia mais isso parece que vai se enfraquecendo. Nosso corpo ele vai se acostumando, mas ei, vamos dizer, não, eu vou lutar contra isso. Eu quero estar junto com os meus irmãos, porque eu sei que mesmo me arrastando para vir para o culto, quando eu chegar lá, Deus vai ter algo especial para trazer ao meu coração. Então, a primeira aplicação que eu queria fazer essa noite é sobre congregar. Mas tem uma segunda aplicação que eu queria fazer hoje. Eu queria falar sobre política. Eu ainda lembro, irmãos, e eu tenho até saudade, quando as discussões dos cristãos no Facebook, nas redes sociais, eram por causa de teologia. Era porque um era arminiano e o outro era calvinista. Não sei quantos lembram disso. Eu já discuti muito na internet. Porque um é arminiano, crê que o homem tem livre-arbítrio. O outro dizia, não, não tem. É Deus que determina todas as coisas. Mas parece que hoje ninguém quer mais discutir isso. Parece que o assunto hoje é só política. É só política. E não é que política não seja importante. Não é que o crente não possa entender ou discutir política. Ele pode e deve, porque tudo na nossa vida tem política. Mas parece que as coisas estão fugindo um pouco do controle. E eu digo isso, sabe por quê? Porque hoje em dia, o critério para decidir se alguém é irmão ou não é mais se ele aceitou a Jesus como Salvador. É em quem ele vota. Ah, eu não entendo como é que um crente pode votar no fulano. Ah, eu não entendo como é que o crente pode apoiar o cicrano. Se você vota no fulano, você não é crente, você não é meu irmão. Se você vota no Beltrano, eu não quero nem saber de você, você também não é meu irmão. Hoje em dia, a política está tomando o lugar da comunhão na igreja. Pessoas estão deixando de ter comunhão por causa de voto. Porque um vota em um, o outro vota no outro. Tem pastor incentivando o crente a sair da sua igreja se ele votar no candidato no qual o pastor não vota. Tem irmão dizendo que se votar no fulano de tal não é crente. Irmãos estão ficando intrigados por causa de política. E para quem pensa assim, eu só tenho uma pergunta para fazer. A minha pergunta é: por que Paulo repreendeu a igreja de Corinto? Porque eles estavam se dividindo por causa de servos de Deus? E você acha que hoje ele apoiaria os cristãos se dividindo por quem nem servo de Deus é? Se Paulo tivesse vivo hoje, ele repreendeu os cristãos porque um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Cefas, servos de Deus. O que Paulo diria hoje se ele visse os cristãos se mordendo, se dividindo, se desunindo, se desgostando por quem nem servo de Deus é? O que Paulo faria? Ele parabenizaria? Não, ele diria, meus irmãos, por isso não. Não deixe de amar o seu irmão, a sua irmã, por causa de algo que vai passar. A eleição vai passar, eu estou orando para passar logo. Mas o reino de Deus vai permanecer, o nosso amor uns pelos outros vai permanecer, e nós vamos morar todos juntos no céu. Então, por favor, me entenda, eu não estou pedindo para você perder os seus princípios,
jogar no lixo as suas crenças, não. Pelo contrário, o que eu creio que o Salmo 133 está nos ensinando é que nós não precisamos ser exatamente iguais para vivermos em união. Nós podemos ter as nossas diferenças, vamos conversar sobre elas, mas vamos conversar como irmãos, chamando de irmão. Ei, eu não concordo. Meu irmão, minha irmã, vamos conversar aqui, mas vamos conversar com as mãos dadas. Vamos conversar com amor fervendo no coração, o amor continuando no coração. Porque, irmão, se um pastor sofre em ver muitas vezes o que acontece nas igrejas, eu fico pensando o que o Supremo Pastor sente. Não vamos fazer o nosso Supremo Pastor sofrer. Então, mesmo sendo tão diferentes como a barba de Arão e a roupa de Arão, o Monte Hermon, o Monte Sião, mesmo assim, nós podemos ser tocados e dirigidos pelo mesmo Deus. Quem acredita nisso? Eu queria pedir então, eu não sei se isso tem acontecido, mas se estiver, pare de esmagar a união e passe a valorizá-la como algo precioso. Ei, eu vou ter cuidado com o que eu vou dizer, porque eu posso ferir o meu irmão. Eu vou ter cuidado com o que eu vou dizer, porque eu posso ferir a minha irmã. E aí a comunhão vai se quebrar. Mas a comunhão é preciosa. Eu vou valorizar a minha união com o meu irmão, com a minha irmã, desta igreja, de outra igreja. Inclusive, sabe por que a união é preciosa? Nós já vimos que um dos motivos é porque ela vem de Deus, ela desce para nós, não é? Mas sabe qual é outro motivo? Paulo explica que na cruz Jesus destruiu a inimizade. Ah, pastor, é tão difícil me unir com aquela irmã. Ah, mas é tão difícil aquela irmã, pastor. Dá vontade de mudar de rua quando eu a vejo. Ei, se é difícil para você, não é tão difícil como aquele que derramou sangue para que hoje eu e você não fôssemos mais inimigos. Se nós temos que abrir mão de algo, de dizer algo, de fazer algo, imagina o meu Jesus e o teu Jesus, que abriu mão foi da própria vida para que hoje nós fôssemos um. Para que hoje nós fôssemos unidos e vivêssemos em comunhão. Talvez você não tenha sentido prazer na comunhão. Talvez você está aqui hoje à força ou você queria estar em outro lugar. Ou talvez não apenas nisso você não tenha tido prazer, talvez em outras coisas de Deus você também não tenha tido. Deus pode mudar o meu coração, Deus pode mudar o teu coração hoje. Basta que nós reconheçamos que estamos sendo falhos, peçamos perdão e que Ele nos transforme. Queria convidar neste momento o grupo de louvor. Enquanto nós estamos entoando um cântico ao Senhor, se você tem algo para renovar esta noite, se você tem uma decisão a tomar, enquanto nós estamos adorando, eu queria convidar você a vir até o altar. Ou talvez o lugar no qual você precisa vir hoje não é o altar. Jesus disse: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro se reconciliar com o teu irmão. Então depois, voltando, faze a tua oferta. Talvez o primeiro lugar para onde você deva vir não é nem o altar. Talvez seja para um irmão ou uma irmã, com quem hoje você está um pouco, digamos, intrigado,
ou intrigada, ou não é mais a mesma coisa de antes. Se essa pessoa está aqui hoje, eu quero incentivar você a ir até ela, a dar um abraço nela, se for preciso pedir perdão a ela, dizer que ama. E então depois, se quiser, pode vir até o altar. Se você crê, como Davi disse, que a união entre os irmãos é boa e agradável. Se você crê que isso vem de Deus, se é a vontade de Deus para você, tenha coragem. Deixe o óleo descer na sua vida. Deixe o orvalho descer na sua vida agora. Tome a decisão que Deus quer que você tome. Glória a Deus.